Policiais enfrentam perigos todos os dias, mas alguns encontros vão muito além do que é comum. Criaturas estranhas, sombras inexplicáveis e situações de arrepiar. Tudo registrado em vídeo para o mundo inteiro ver. Número 1. Fantasma no banco de trás. A polícia de Honolulu compartilhou um encontro arrepiante que ainda assombra os agentes até hoje. Uma policial novata foi encarregada de trancar os portões de Polly Lookout, uma área cercada por histórias assustadoras, tarde da noite. Ao fechar o primeiro portão e dirigir para o segundo, uma figura apareceu. Uma mulher vestida de branco parada no meio da estrada. Ela reduziu a velocidade, abaixou o vidro para perguntar se precisava de ajuda, mas um sentimento estranho tomou conta dela. Ao olhar pelo retrovisor, seu coração quase parou. A mulher já não estava na estrada. Ela estava sentada no banco de trás, completamente em silêncio. Lembrando o conselho da avó, a policial falou com calma. "O que você está fazendo aqui, tia?" Ao sair do túnel, o ar pesado se dissipou. Quando olhou novamente, a mulher havia desaparecido. Dizem que os espíritos de Polly Lookout testam quem passa por ali. Poucos têm a chance de viver essa experiência. Número 2. Assombração no hospital. Durante o primeiro turno de um segurança em seu novo emprego, ele foi designado para patrulhar uma ala abandonada de um hospital, uma área considerada assombrada. Por volta das 2 da manhã, seu feixe de luz captou um movimento no final do corredor. Uma figura se moveu para o lado e sumiu. Ele correu até lá, mas o corredor estava vazio. Apenas silêncio e um arrepio gelado. Alguns dizem que foi um truque de luz. Outros juram que os espíritos ainda vagam por aqueles corredores. Desde aquela noite, o segurança se recusa a patrulhar sozinho. Número 3. Portal para o Inferno. Uma casa em Gary, no estado de Indiana, ganhou fama assustadora após uma família relatar atividades perturbadoras. A mãe assistiu horrorizada quando sua filha foi levantada no ar. Seu filho, na frente de médicos, escalou uma parede como se estivesse possuído. Policiais ouviram vozes sussurrando no porão. O caso atraiu atenção nacional quando um investigador paranormal comprou a casa por $35 mil para desvendar seus mistérios. Mas o que ele encontrou só aumentou o medo. Figuras escuras apareciam nas janelas, enxames de moscas cobriam a casa mesmo no inverno. Embora a família tenha fugido há tempos, eles acreditam que algo sinistro permanece lá. Número 4. Fuga ofuscante. Um vídeo bizarro de câmera veicular policial surgiu na internet em 25 de novembro de 2024. Durante uma perseguição em alta velocidade, o suspeito realizou um movimento inesperado. Quando estavam prestes a alcançá-lo, ele lançou um objeto pela janela. Uma lanterna. Mas não era qualquer lanterna. Essa tinha uma potência de 100 mil lumens, cegando instantaneamente os policiais. Por alguns segundos, só havia luz branca. Quando a visão voltou ao normal, o suspeito havia desaparecido. Sem marcas de pneus ou estradas laterais, apenas um trecho vazio de rodovia. Número 5. Horror na delegacia. Uma noite tranquila na delegacia de Espanola se tornou perturbadora quando um agente viu algo estranho nas câmeras de segurança. Inicialmente achou que fosse um inseto, mas ao reparar melhor, viu pernas, uma figura sombria movendo-se por uma área trancada. Ela passou em direção às antigas gaiolas de transporte por um local fechado e com alarme sem disparar nada. O policial chamou os supervisores, mas quando checaram, a figura já havia sumido. Outros agentes já haviam relatado vozes estranhas e uma sensação gelada no pescoço. Com essa filmagem, passaram a se perguntar: seria a delegacia mesmo assombrada? Número 6. Devoto verdadeiro. Nem sempre é só o padre que ouve suas orações em uma igreja. Um investigador paranormal explorava uma igreja abandonada quando viu algo que fez seu sangue gelar. Sentada em um banco estava uma figura branca vestida como uma freira. Ela não se movia, não falava. Apenas encarava com um rosto pálido e sem vida. Tomado pelo medo, ele fugiu sem olhar para trás. Até hoje, a igreja permanece intocada, com rumores de que o espírito ainda está lá, à espreita. Número 7. Assombrações no depósito. Os turnos noturnos em um depósito sempre foram tranquilos, até que deixaram de ser. Trabalhadores relataram eventos estranhos, mas uma noite foi além de tudo. Enquanto patrulhava os corredores, um segurança viu algo impossível. Enormes mãos peludas surgindo da escuridão. Não eram humanas nem normais, mas inegavelmente reais. Apavorado, ele gravou tudo e fugiu. Ao mostrar
Aos colegas, eles admitiram ter visto figuras na mesma área. Foi o suficiente. A gerência selou aquela sessão para sempre. O que quer que estivesse lá não valia o risco. Número 8. Prisioneiro assombrado. Sussurros, passos e batidas ecoavam pelos corredores da prisão. Mas sempre que os agentes investigavam, não encontravam nada. No início, ignoraram. Depois, os sons aumentaram. Câmeras foram instaladas e captaram algo arrepiante. Uma figura sombria à distância. Parecia humana, mas algo estava errado. Ao consultar os registros, fizeram uma descoberta horrível. A figura correspondia a um assassino enforcado anos atrás. E ainda hoje, ele parece vagar pelos corredores esperando algo, ou alguém. Número 9. Mulher amaldiçoada. Naquela noite, algo nas florestas não era um simples andarilho perdido. Um homem caminhava quando ouviu uma voz inquietante no escuro. Por que você continua me seguindo? A curiosidade foi mais forte que o medo. Ao se aproximar, uma mulher surgiu entre as árvores. Mas havia algo errado. Suas pernas estavam dobradas de forma antinatural, como se estivesse agachada, aproximando-se com sons perturbadores. Por que você continua me seguindo? Quanto mais perto ela chegava, mais inquietante se tornava. Movimentos inumanos, como se estivesse sendo controlada. O homem congelou por um instante, mas o medo tomou conta. Fugiu sem olhar para trás. Até hoje não consegue explicar o que viu. Número 10. Chamado fantasma. Chamadas não surgem de lugares vazios, mas essa surgiu. Às 3:30 da manhã, um centro de despacho policial recebeu uma ligação, apenas estática, e a linha caiu. Ao retornarem à ligação, alguém atendeu, mas ninguém falou. Apenas ruídos de estática. Ao rastrear a origem, um policial foi enviado ao cemitério e funerária de onde veio o chamado. Mas ao chegar, tudo estava trancado e vazio. O número era real, mas quem ligou não era. Até hoje, ninguém sabe quem, ou o que, tentou se comunicar. Número 11. Horror rastejante. Durante uma operação noturna, policiais invadiram um prédio abandonado esperando encontrar criminosos escondidos nas sombras. O ar estava denso de poeira e as paredes em ruínas reverberavam com os passos cautelosos dos agentes. Mas algo muito pior os aguardava. Uma figura humanoide, pálida, agarrava-se à parede. Seus membros eram incrivelmente longos e finos. De repente, sem aviso, ela começou a rastejar para cima com uma velocidade antinatural, avançando na direção deles de um jeito que nenhum ser humano poderia imitar. O medo tomou conta dos policiais. Mesmo com todo o treinamento, nenhum ousou ficar para descobrir o que era aquilo. Eles fugiram para a noite. Seja o que for que espreitava naquele prédio, não era algo que deveria ser visto. Aqueles agentes tiveram sorte por terem saído a tempo. Número 12. Fantasma no terminal. Durante reformas em uma área interditada de um aeroporto, trabalhadores começaram a relatar algo inquietante. Uma pequena figura de branco vagando pelos andares superiores de uma área restrita. Pensando que alguém poderia ter invadido o local, chamaram a segurança. Quando o agente chegou, encontrou uma porta trancada. Atrás do vidro estava uma menina pálida olhando diretamente para ele. Ele fugiu correndo, gravando tudo. Quando revisaram as imagens, o rosto da menina ainda estava lá, observando através do vidro. Aquela seção estava lacrada há anos. Ninguém deveria estar lá dentro. Talvez alguns lugares devam mesmo permanecer fechados. Número 13. Trabalhador desaparecido. Um funcionário de turno noturno começou a ouvir vozes ecoando pelos corredores vazios. Sentia que havia outra presença ali. Pegou sua câmera e começou a gravar. Ao girar a câmera pelo ambiente, capturou algo aterrorizante. Uma figura feminina sentada em um canto imóvel, encarando fixamente à frente. Então, como se percebesse que estava sendo observada, a gravação foi interrompida. Esse foi o último registro do trabalhador. Alguns dizem que ele fugiu em pânico, outros acreditam que o espírito o levou. De qualquer forma, ninguém mais se arriscou a assumir seu turno naquela noite. Número 14. Perseguidor silencioso. Em 1967, uma viatura policial fazia patrulha na rodovia A3072 quando o agente avistou algo bizarro no céu. Uma cruz branca brilhante pairando silenciosamente sobre as copas das árvores, como se estivesse observando-os. Vimos quando ela estava logo acima das copas das árvores, à nossa frente. No momento em que tentaram se aproximar, ela disparou para frente a uma velocidade impossível. Chamaram reforço,
mas nada conseguia acompanhar aquele objeto. A que velocidade vocês estavam? Estávamos muito rápidos. Quando a história se espalhou, moradores locais relataram terem visto o mesmo objeto misterioso. Apesar de múltiplas testemunhas, autoridades governamentais esconderam as provas. Seja o que for, nunca revelaram ao público. Número 15. Fantasma do hospital. Pacientes em um hospital começaram a relatar um fenômeno recorrente: batidas agressivas em suas portas no meio da noite. Um dos pacientes decidiu capturar o responsável. Quando as batidas começaram, ele abriu a porta de repente. Não havia ninguém ali, mas sua câmera registrou algo sinistro. Uma figura sombria atravessou seu quarto, passou por sua cama e desapareceu no ar. Um membro da equipe revelou depois uma verdade perturbadora. Há 10 anos, um paciente havia morrido naquele quarto por negligência médica. Desde então, ninguém consegue dormir em paz ali. Número 16. Encontro no elevador. Até hoje ninguém sabe o que realmente estava ao lado daquela mulher no corredor. Uma câmera de segurança registrou uma funcionária esperando pelo elevador. Mas ela não estava sozinha. Um estranho feixe de luz surgiu próximo a ela. No momento em que a luz se moveu, a mulher reagiu com puro terror, fugindo e batendo de cabeça contra a parede. Alguns dizem que foi apenas medo descontrolado. Outros acreditam que a luz era uma força sobrenatural que afetou sua mente. Embora tenha sido resgatada, ela não lembra do que aconteceu. Número 17. Mistério de Zygmunt Adamski. Em 1980, trabalhadores de uma mina de carvão se depararam com um cenário inexplicável. O corpo de um homem em cima de um monte de carvão. Ele não estava lá 30 minutos antes. A vítima era Zygmunt Adamski, desaparecido dias antes após uma simples ida às compras. Mas havia algo ainda mais estranho. Suas roupas estavam impecáveis, sem um grão de carvão. Suas mãos e até a camisa branca estavam limpas. Não havia carvão visível na parte da frente do corpo. Como alguém foi colocado ali sem mexer no carvão ao redor? Nem o legista conseguiu explicar, classificando o caso como insolúvel. Décadas depois, o mistério persiste. Número 18. Fantasma na guarita. Durante um turno noturno, um segurança notou algo estranho. Uma figura se aproximava da guarita, mas não andava, deslizava. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ele saiu para ver melhor. No instante em que deu um passo para fora, a figura desapareceu. Ao revisar as câmeras, a situação era ainda pior. O vídeo mostrava a figura se aproximando dele. E quando ela sumiu, o vídeo sofreu uma interferência violenta, como se algo tivesse alterado a realidade. Desde aquela noite, o segurança nunca mais patrulhou sozinho. Número 19. Passageiro fantasma. Um motorista de ônibus havia acabado seu turno noturno quando algo estranho aconteceu. No monitor da câmera, ele viu um passageiro solitário no andar superior. Mas o ônibus estava vazio. Era a última parada. Confuso, subiu para conferir. O banco estava vazio, o ar carregado de inquietação. Ele tinha visto claramente alguém sentado ali. Alguns chamam de falha das câmeras. Mas desde aquela noite, o motorista nunca conseguiu se livrar da sensação de que algo invisível ainda anda em seu ônibus. Número 20. Rota menos percorrida. Motoristas que trafegam pela Rota 7, entre Hamilton e Leesburg, no estado da Virgínia, relatam uma experiência perturbadora, vozes sussurrantes ao redor. Um homem contou ter ouvido várias vozes ao mesmo tempo, como se figuras invisíveis o cercassem. Outros ouviram os mesmos murmúrios assustadores, sempre crescendo, mas nunca claros o suficiente para entender. O mais estranho, sem interferência de rádio, sem explicação lógica, apenas uma presença constante e inquietante que paira nesse trecho de estrada. Seja um eco do passado ou algo mais sombrio, uma coisa é certa. A Rota 7 nunca está realmente silenciosa. Número 21. Aparição rastejante. Durante seu turno noturno, um segurança monitorava as câmeras esperando mais uma noite tranquila. Mas então, algo estranho apareceu na tela. Uma figura semelhante à fumaça deslizou pelo corredor vazio. Não flutuava de qualquer jeito. Movia-se com intenção, como se algo invisível estivesse observando. Por alguns segundos permaneceu, torcendo e se distorcendo, antes de desaparecer. Um calafrio percorreu a espinha do segurança, que mesmo assim manteve a calma. Embora não estivesse sozinho no prédio, isso não trouxe conforto. Naquela noite, ele vigiou atentamente as câmeras, esperando que a presença fantasmagórica não retornasse.
Número 22. Quebra-silêncio. Durante uma patrulha de rotina próxima a uma floresta remota, os policiais ouviram vozes estranhas ecoando entre as árvores. As palavras eram claras, quase como sussurros carregados pelo vento. Clever. Mas não havia ninguém por perto. Curiosos, mas inquietos, os agentes entraram na escuridão seguindo o som. Quanto mais avançavam, mais estranho parecia. O chão da floresta não apresentava sinais de passagem humana há anos. Mesmo assim, as vozes vinham dali. Eles vasculharam a área, mas nada encontraram. Talvez isso tenha sido o melhor. Lá está de novo. Número 23. Encontro com OVNI em 1979. O deputado Val Johnson patrulhava uma estrada tranquila em Minnesota quando avistou uma luz estranha pairando à frente. A princípio, achou que fosse um farol quebrado de caminhão, até que a luz disparou em sua direção a uma velocidade impossível. Antes que pudesse reagir, tudo ficou preto. Quando recobrou a consciência, seu carro estava destruído. Para-brisa estilhaçado, antenas dobradas, faróis inutilizados. Mais estranho ainda, seus olhos ardiam como se tivessem sido expostos à radiação intensa. Os investigadores ficaram perplexos, sem explicação lógica. Décadas depois, o caso de Val Johnson ainda é um dos mais assustadores da história policial. Número 24. Encontro com luz ofuscante. Uma noite tranquila de trabalho virou um pesadelo para um policial em patrulha. Estava tendo dificuldade para dirigir, pois não conseguia ver direito. Fui cegado pela luz. Sem aviso, uma luz ofuscante inundou a cabine do carro pela traseira, tornando impossível enxergar a estrada. A luz então moveu-se lentamente ao lado do carro e parou à frente. Foi então que o policial viu algo inacreditável. Uma esfera brilhante pairando a apenas 10 metros de distância. Tinha o tamanho de um carro pequeno, sua superfície ondulava como energia líquida, com tons de vermelho, verde e branco. Ele apontou o holofote para o objeto. Num instante, ele disparou sobre as águas próximas e desapareceu. Número 25. Anomalia na montanha. Por anos, a South Mountain permaneceu silenciosa durante a noite, mas, certa noite, o céu se iluminou. Um homem observava enquanto esferas cintilantes pairavam sobre o pico. Há 2 delas. Aqui finalmente pegamos. Elas não ficavam paradas. Moviam-se de forma imprevisível, como se tivessem vontade própria. Brilhavam tanto que era impossível serem aeronaves comuns. De manhã, não havia vestígios. Nenhuma torre, nenhuma estrutura, nada que explicasse o ocorrido. O que quer que fossem, não pertenciam a este mundo. Número 26. Terror no sótão. Um homem sempre teve uma sensação estranha com seu sótão. Mas nada o preparou para o que aconteceu a seguir. Sem aviso, uma força invisível o puxou do chão. Antes que pudesse reagir, foi arrastado em direção a uma viga de madeira, bem em direção a um prego exposto. Uma pressão esmagadora envolveu seu pescoço, dificultando a respiração. Não me lembro de ter sido levantado, mas fui enforcado. Fui enforcado no sótão. Sua família chegou a tempo de salvá-lo, puxando-o de volta. A força desapareceu, mas as marcas profundas em seu pescoço permaneceram. Até hoje ele não sabe o que tentou tirá-lo dali. Número 27. Incidente de Roswell. No verão de 1947, algo caiu em Roswell, no estado do Novo México. O fazendeiro Mac Brazel encontrou fragmentos metálicos bizarros espalhados pelo campo. Finos, leves e impossíveis de quebrar. Levou-os ao xerife, que acionou os militares. O exército dos Estados Unidos anunciou ter recuperado um disco voador, mas no dia seguinte mudou a versão. Era apenas um balão meteorológico. Muitos não se convenceram. Anos depois, o major Jesse Marcel, um dos primeiros oficiais a chegar, revelou: os destroços não eram da Terra. Número 28. Figura desaparecida. A câmera veicular de uma viatura capturou algo arrepiante. Uma figura sombria parada no final da rua. Mas os policiais dentro do carro não a viram. A rua em questão já tinha histórico sombrio. Nas últimas semanas, várias pessoas desapareceram, apenas para reaparecer quilômetros adiante, desorientadas e sem memória do ocorrido. Agora, com a figura registrada em vídeo, os moradores estão convencidos de que há ligação entre os casos. Investigadores paranormais sugerem que pode ser um espírito, ou algo ainda pior. Desde então, ninguém mais ousa andar por aquela rua à noite. Número 29. Relato assustador. Uma família no Reino Unido ficou apavorada quando sua filha apontou para uma casa, dizendo que uma figura sombria as observava pela janela.
O pai, desconfiado, resolveu gravar. E capturou algo aterrorizante. Sombras moviam-se de maneira antinatural pelos cômodos, como se estivessem vivas. Não era uma só, mas várias, deslizando pela casa de forma arrepiante. Vizinhos admitiram já terem visto coisas estranhas ali, mas ninguém havia conseguido registrar. Agora, muitos acreditam que o que assombra aquela casa é mais que um espírito. É algo muito pior. Número 30. Corredor sombrio. Evite ser internado nesse hospital. Um segurança fazia sua ronda quando sua câmera corporal registrou algo inexplicável. Uma sombra escura se formando no final de um corredor vazio, surgindo do nada e desaparecendo logo em seguida. O segurança jurou não ter visto nada pessoalmente, só notando o fenômeno ao rever as imagens. Alguns acreditam que era o espírito de um paciente. Outros pensam que era algo ainda mais sinistro. De qualquer forma, muitos agora se perguntam o que realmente habita aquele hospital após o anoitecer. Número 31. Invasor paranormal. Na véspera de Ano Novo de 2022, a polícia foi chamada a uma casa depois que vizinhos relataram sons estranhos. Lá dentro, um grupo de amigos tentava usar um tabuleiro Ouija para contatar espíritos ligados ao passado sombrio da família. Mas algo deu errado. Uma das pessoas ficou agressiva e se trancou em um quarto. Os amigos disseram que ela já não era mais ela mesma. Algo havia assumido o controle. A polícia teve que entrar pela janela para resgatá-la. Ela foi levada ao hospital e continua em tratamento. Muitos acreditam que o que foi invocado naquela noite nunca mais deixou o local. Número 32. Câmera de segurança terrível. Certa noite, uma câmera de segurança dentro de uma delegacia gravou algo que ninguém conseguiu explicar. Figuras nebulosas pairavam do lado de fora da porta de vidro da entrada. Sem aviso, a pesada porta de vidro se abriu sozinha. Não havia vento, nem pessoas por perto. Só silêncio. Alguns acreditam que algo invisível entrou na delegacia naquela noite. Algo que não pertencia a este mundo. Seja um espírito inquieto ou algo ainda mais maligno, o vídeo deixou policiais e espectadores intrigados e desconfiados sobre o que realmente atravessou aquelas portas. Número 33. Perseguidor na praia. Um grupo de amigos caminhava tranquilamente pela praia quando algo aterrorizante cruzou seu caminho. Uma figura alta e pálida movia-se de forma antinatural atrás deles. Seus longos membros se deslocavam de maneira que não era humana. Quando perceberam a presença, entraram em pânico. Correram sem olhar para trás. Alguns dizem que era um críptido. Outros acreditam que era algo ainda pior. O rosto da criatura era indistinto, mas sua presença sinistra foi o bastante para deixá-los com dúvidas sobre o que realmente encontraram naquela noite. Número 34. Pesadelo no deserto. Um grupo de amigos fazia um safari noturno em pleno deserto quando o impensável aconteceu. Estranhas figuras humanoides surgiram da escuridão, cercando os carros. Algumas eram brancas, outras com um tom arroxeado. Seus movimentos bruscos e antinaturais geraram uma onda de pânico no grupo. Eles tentaram afastar as criaturas, mas elas não recuavam. Grudavam nos veículos, impedindo qualquer tentativa de fuga. Muitos acreditam que haviam encontrado skinwalkers perdidos no vasto deserto. Tudo o que puderam fazer foi torcer para sair dali com vida. Número 35. Pesadelo na cadeira de rodas. Se você visse isso na rua à noite, o que faria? Um homem, de pé em frente à sua casa, tarde da noite, notou uma figura em uma cadeira de rodas movendo-se lentamente pela rua. No início, não parecia nada demais. Mas, ao observar mais de perto, um profundo desconforto tomou conta dele. Algo no movimento não parecia natural. Então, como se percebesse o olhar do homem, a figura subitamente se levantou. Sem hesitar, começou a correr em sua direção com uma velocidade assustadora. Em pânico, o homem correu o mais rápido que pôde. Mesmo depois de escapar, a imagem daquela figura perseguindo-o permaneceu gravada em sua mente. O que era aquilo? Um críptido? Algo antinatural? Ele nunca quis descobrir. Número 36. Criança invisível. Em uma noite no mercado de Ventanilla, um segurança viveu algo realmente arrepiante. O mercado estava vazio, completamente silencioso. De repente, o guarda se concentrou em algo invisível. Caminhou em sua direção, agachou-se e parecia falar com alguém que não estava visível para as câmeras. O mais estranho, nada foi captado pelas imagens. Apenas ele, interagindo com o que parecia ninguém. Após alguns momentos, ele simplesmente se levantou e seguiu seu caminho, como se nada tivesse acontecido.
O vídeo viralizou rapidamente. Alguns acreditam que ele interagiu com o espírito de uma criança, uma alma perdida ainda vagando pelo mercado. Seja real ou um truque da mente, as imagens continuam sendo uma das mais perturbadoras já registradas. Número 37. Balões assombrados. Durante um turno noturno em uma delegacia, um segurança percebeu algo inexplicável pelas câmeras. Um policial havia deixado 2 balões no corredor. Não imaginava que em poucos minutos os balões seriam protagonistas de um fenômeno assustador. Subitamente começaram a se mover lentamente, de maneira deliberada, como se uma força invisível os guiasse. Não era um movimento aleatório. Os balões flutuavam de forma suave e controlada pelo corredor, como se alguém estivesse brincando com eles. Alguns acreditam que poderia ser o espírito de uma criança tentando se manifestar. Seja qual for a razão, as imagens deixaram todos inquietos. Apenas mais uma noite estranha na delegacia. Número 38. Passageiro fantasma. Um turno noturno aparentemente rotineiro virou pesadelo quando um funcionário de aeroporto se deparou com algo aterrorizante dentro de um avião vazio. Por volta das 3 da manhã, em Cidade do México, ele seguia o protocolo depois de ouvir sons estranhos, portas batendo, passos e sussurros. Com apenas sua lanterna iluminando a escuridão, ele caminhava pelo corredor tentando localizar a origem dos ruídos. Foi então que aconteceu. Uma figura sombria espiou por trás de um canto, observando-o. Ele congelou por um momento. Depois, o instinto falou mais alto. Ele fugiu correndo, deixando o avião para trás. Seu vídeo capturou a reação, mas o que estava escondido naquela aeronave continua um mistério. Alguns dizem que era um espírito que nunca deixou seu último voo. Outros acreditam que algo ainda mais sombrio estava à espreita. Número 39. Escolha do inscrito do dia. Um segurança fazia sua ronda habitual em um cemitério quando algo se moveu nas sombras. A princípio parecia um invasor se escondendo entre os túmulos. Mas ao direcionar sua lanterna, o feixe de luz revelou algo muito mais inquietante. Uma figura escura à espreita, logo atrás das lápides. Antes que pudesse reagir, a figura se moveu com uma velocidade antinatural, desaparecendo atrás de um dos túmulos, deixando um calafrio em sua espinha. Ele já havia trabalhado incontáveis noites ali, sem incidentes, mas aquilo foi diferente. A maneira como se movia, a forma como parecia observá-lo das sombras, não era normal. Alguns dizem que foi um truque da luz, mas aqueles que viram as imagens sabem, aquilo era algo além. Encerramento. E aí, o que você achou dessas histórias? Qual delas foi a mais assustadora para você? Será que são apenas coincidências, ou provas de que o sobrenatural nos cerca mais do que imaginamos? Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!